O que ninguém te contou sobre o valor de R$ 1.248 a mais no bolso dos aposentados e pensionistas do INSS. Sim, pessoal, eu me aprofundei um pouquinho a mais sobre o reajuste nos benefícios. Então, atenção, você que recebe BPC, você que recebe aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, você que recebe aposentadoria por invalidez, você que recebe algum tipo de auxílio do INSS, vocês terão reajuste, né, nos benefícios. Mas eu trago aqui para vocês, pessoal, novas projeções e também novos dados sobre o salário mínimo, tá? Então, essa live aqui é exclusiva principalmente para você que recebe um salário mínimo, o valor de 1.621, mas também trago um exemplo prático aqui de cálculo para você que recebe acima do mínimo, tá bom? Então, sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Bom dia, Arlete, bom dia, Marli, bom dia, Ana, bom dia, Dino. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Bom dia, Júlia, José. Bom, eu espero que sim, tá? Ruth, não, você fala muito e explica a mesma coisa. Não, Ruth, não é verdade, porque eu me aprofundo mais no assunto. E quanto mais a gente se aprofunda em um determinado assunto, mais a gente vai descobrindo, né? Infelizmente, pegadinhas, tá? Aí no bolso do aposentado. E eu trago aqui para vocês, pessoal, nessa live, 3 pegadinhas e o valor de R$ 1.248 a mais aí no bolso de quem recebe um salário mínimo, tá? É isso mesmo, o valor de 1.248. Esse valor não é pegadinha, mas vocês poderiam receber um valor maior e não só R$ 1.248 a mais com reajuste. Ah, Sandra, e por que a gente não vai receber? Eu já conto para vocês, tá? Então, eu fico aqui, né, estudando sobre reajuste, principalmente a margem consignável, para trazer soluções aqui para vocês. E hoje, pessoal, desde manhã, eu tenho feito pesquisas e eu trago aqui para vocês os dados oficiais e as últimas projeções e números para vocês se atentarem, para vocês se planejar, tá bom? Então, bom dia! Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia, Manuel. De onde que vocês estão me escutando, pessoal? Comenta aqui. Sandra, estou te escutando de município tal, do interior de São Paulo, do interior da Bahia. Comenta aqui de onde que vocês estão me escutando. E aí eu já vou revelar aqui esses números para vocês. E também comenta se vocês estão conseguindo fazer a portabilidade e o refinanciamento também. Comenta aqui quem que conseguiu aí nos últimos dias. Sandra, eu consegui fazer portabilidade, porque muita gente quer saber aí como que você conseguiu, né? Porque, infelizmente, muita gente está com a margem extrapolada, com a margem negativa, não está conseguindo, está batendo no INSS e volta. O banco não está liberando nem portabilidade e nem refinanciamento. E aí, o pessoal quer saber. Se você conseguiu, conta aqui pra gente, tá bom? Bom dia, me chamo Andréia, sou daqui do Rio Grande do Norte. Natal, bom dia, Kelly. Eu sou de São Paulo, Francisca. Bom dia, Marli. Eu estou no interior da Bahia. Maurílio. Bom, gente, enquanto vocês estão comentando aqui, presta atenção que eu vou trazer aqui esses dados oficiais para vocês, tá? Inclusive, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse estudo que eu fiz, tá? Então, assim, gente, vou trazer aqui para vocês essa reflexão, tá? Peraí, eu não tô conseguindo centralizar aqui. Peraí. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, só um minutinho. Ah, agora sim. Ó. Pronto, agora sim, tá? Vou compartilhar aqui com vocês.
E aí vocês vão entender de onde que eu tirei esses números. E aí a gente vai falar do reajuste, as pegadinhas, o que, que vai acontecer aí nos próximos dias e as projeções também. Salário mínimo já está aí, né, no título 1.717, mas eu vou contar aqui para vocês o que ninguém contou para vocês, tá? O que ninguém foi atrás e eu fui para alertar aqui vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí fica melhor. Aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho esses números, tá? Valor total do 13º salário em 2027 seria 1.717, tá? E a conta que eu fiz é o seguinte, baseado nessas projeções, tá? Do governo, da PLDO, que já foi enviado para o Congresso, tá? Estimativa, projeções, tudo. Eu trouxe aqui um cálculo para vocês, tá? Então, a estimativa do governo é de reajustar o salário mínimo para o ano que vem no valor de 1.717. Esse foi aí o projeto, que já foi enviado, já está lá no Congresso para ser votado, tá? E aí, o que eu trago aqui para vocês? Vocês vão ter aí, quem recebe um salário mínimo, eu também trago aqui para quem recebe acima do mínimo também, uns cálculos. Mas aqui, ó, para você que recebe um salário mínimo, você vai ter um reajuste de R$ 96 a mais aí em cima de 1.621, totalizando 1.717. Então, você vai receber aí a mais no ano 1.152. Só que a gente também tem um salário mínimo, né? O salário mínimo não, desculpa, o 13º salário, que seria R$ 96 a mais, que é o valor de uma parcela que vocês recebem aí de benefício. Então, se a gente pegar aqui o cálculo 1.152 mais 96, a gente tem o total aí de R$ 1.248 a mais no ano, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês, tá? Essa é a projeção, né, do novo valor do salário mínimo para vocês terem um reajuste, né, de quase 6%. Lembrando, pessoal, que esses dados podem mudar por conta da inflação. Se a gente tiver mais inflação, esses números mudam, né? Por enquanto, a gente tem uma projeção de 5,92, tá? Então, o salário mínimo hoje, vigente, 1.621. A partir do dia 1º de janeiro de 2027, tem um novo cálculo, né? O governo consolidou aí os dados do INPC, o acumulado aí dos últimos meses, e fechou em 4,18, mais o ganho aí do PIB, né? 2,5. E aí, para 2027, a gente tem essa estimativa de 1.717. Se confirmado, esse valor passa a valer aí a partir do dia 1º de janeiro de 2027. E para quem tem os sinais 5, 6, 7, 8 ou 6, 7, 8, 9, 0, é somente em fevereiro. Os aposentados que ganham acima do mínimo, somente reajuste em fevereiro. Mas presta atenção, gente, que esse valor não é definitivo, tá? O número final só vai sair em dezembro de 2026, no final desse ano, tá? Então, aqui é uma projeção, tá? Que o governo fez. Agora, como que o governo, Sandra, chegou nesse número? Gente, a fórmula é fácil, tá? A gente pega aí a fórmula do salário mínimo desde 2024. O salário mínimo segue uma fórmula de valorização que combina dois fatores, que é a inflação, né? E também o PIB, né? O fator aí do crescimento da economia, o PIB, Produto Interno Bruto. E aí ele pega esses dois números para o cálculo, considera os dois, e aí vem aí esse ganho real limitado a 2,5%, tá? Mas aqui, pessoal, tem uma trava importante, tá? Para não desestabilizar as contas públicas. O ganho real, tá? O aumento acima da inflação ficou limitado em 2,5%, tá? Isso está no arcabouço fiscal. É lei, tá? Então a conta é o INPC mais 2,5% aí de ganho real. Se o INPC, digamos, fechar em 3,5% até novembro, o reajuste total seria de aproximadamente 6%. Se fechar mais alto, o ganho pode ser maior. Se fechar menor, o ganho menor, tá? Então, essa é uma estimativa e o valor final vai ser considerado somente no final do ano. Quem vai ser impactado, pessoal, com esses reajustes? 61 milhões de brasileiros.
tá? 61 milhões de brasileiros, essa é a base aí de cálculo para as pessoas aí que recebem um salário mínimo, seja aposentados ou trabalhadores também, tá bom? 30 milhões de beneficiários a gente tem que recebe hoje um salário mínimo. 30 milhões não, desculpa, um pouco menos, porque 12 milhões é para as pessoas que recebem acima do mínimo, então mais ou menos 28 milhões para os aposentados que ganham o mínimo, tá? Quem que vai receber aí esse aumento, esse reajuste? Você, né, que recebe aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, né, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário maternidade, BPC-LOAS, né, que é pago aí aos idosos e pessoas com deficiência também, seguro-desemprego, né? Então, são essas pessoas aí que recebem, né, o reajuste, né, em cima, baseado no salário mínimo, tá? Então, eu trouxe aí esse valor de R$ 1.248 a mais no ano, né? O aposentado que ganha acima do mínimo, por exemplo, eu trago aqui um cenário para você também. Um reajuste para quem ganha acima do mínimo não segue, né, os mesmos padrões aí de quem ganha o mínimo, né? Segue o INPC somente, sem ganho real garantido. E em 2026, o reajuste foi em 3,9, que foi aplicado aí no seu benefício. Para 2027, o percentual depende aí do INPC acumulado até novembro de 2026. Se o INPC fechar em 3,5, o reajuste será de 3,5, né? Infelizmente, você não vai ter aí o 5,92 para quem ganha aí o mínimo, tá bom? E aí, como que vai ficar as projeções, né, da margem? Eu já vou contar aqui para vocês, tá? Mas o que ninguém tá contando, que eu falei para vocês, né? Aquela conta silenciosa, né? As letras miúdas que ninguém fala. É o seguinte, pessoal, tem 3 pegadinhas nessa projeção do valor do salário mínimo de 1.717, tá? Então presta atenção, porque aqui a coisa vai ficar mais séria. Sério, tem 3 pontos praticamente que ninguém está contando, né? Principalmente o governo, que não fala também. Esse valor não vai ser definido agora, tá? Então, é uma projeção. Se a inflação disparar aí nos próximos meses, o valor pode ser maior. Se a inflação desacelerar, pode ser menor. E tem mais, o Congresso Nacional ainda pode modificar também a proposta, tá? Então, há discussões sobre emendas parlamentares que podem mexer nesse número também, tá? Tanto para mais quanto para menos. A segunda pegadinha, o governo projeta um déficit até 2029 e de cair o queixo, tá? O próprio governo, no anexo de metas fiscais da PLDO de 2027, projeta um déficit, tá? Conta no vermelho, déficit. Ou seja, ele projeta gastar mais do que arrecada em 2027, 28 e 29. 3 anos seguidos no vermelho, tá? O que significa na prática, Sandra? Significa que o governo vai precisar pegar dinheiro emprestado para cobrir o rombo. E quando o governo entra nessa roda viva de pegar dinheiro emprestado para pagar as contas, né? Paga aí com juros, né? Aí a economia desacelera, é quando a economia, aí a arrecadação cai, tá? Então é um ciclo, tá bom? Então a gente vai acompanhar esses dados e esses números dessa projeção desse déficit aí que vai acontecer. Margem consignável reduzida. O aumento não vai compensar, infelizmente, a margem consignável, que caiu de 45% para 40%. Eu já trouxe esses dados aqui para vocês, pessoal. Agora, com a projeção do valor do salário mínimo 1.717 para 2027, a margem de 40%, né, vai ser menor também, né? Aumenta o valor do salário, mas a margem diminui também. Hoje, vocês têm aí uma margem de 40%, R$648 de margem, né? Mas vocês tinham uma margem de 729. Para o ano que vem, no valor do salário mínimo 1.717 vezes 40%, né? Vai dar aí o valor de 686, né? Mas, na verdade, vai cair mais 2%, vai para 38% aí a margem, tá? E aí, o que vai acontecer? Mesmo com o aumento do salário mínimo, sua margem consignável em reais será menor, tá? Isso significa que, né, muitos vão ter menos acesso ao crédito, infelizmente, tá? Então, pessoal, essas são as novas projeções,
tá? O que eu trago aqui para vocês. Ainda não tem nada confirmado, tá? Para 2031, o salário mínimo pode ultrapassar o valor de 2.170, parece muito, mas lembra que a inflação corrói aí, infelizmente, o poder de compra, né? E eu trouxe aqui esses números e essa conclusão aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. O que a gente aguarda aí? A gente aguarda essa medida provisória, né, em relação à margem, né? A gente está aguardando aí essa medida provisória ser colocada em pauta, ser rejeitada, né? Esses pontos, essas mudanças aí do empréstimo consignado e que venha aí um reajuste maior, né, do que essa projeção, né, do governo em relação ao salário mínimo, tá bom? Então, mesmo aí com reajuste nos benefícios, infelizmente, né, a gente vai ter aí uma margem negativa, porque se a gente pegar aqui, ó, a gente fazer o cálculo do salário mínimo 1.717, né, 1.717 vezes 38%, 652, né? Então, hoje, a gente tem uma margem, quer ver, ó, 1.621 vezes 40%, 40 não, 35, vamos fazer nos 35, é 30, não, é 40%, 1.621, vou fazer o total, vezes 40%, a gente tem uma margem de 648, certo? Só que vocês já estão devendo, porque diminuiu 5%. Vocês já estão devendo 81,05 de margem. Já está negativa em R$ 81, porque a gente tinha 729 e agora caiu para 648. Então, vocês já estão negativo. E aí, para o ano que vem, vai ficar em 38%, 652, ou seja, R$ 4 de margem, que não vai cobrir os 81,05 que está negativo. Vocês conseguem entender esse cálculo? Mas calma, que eu já disse para vocês que os bancos já estão se movimentando no Congresso, a gente vai resolver aí o problema de margem. Mas é mais uma orientação aqui do canal Sandra Silva para vocês, para a gente se atentar. Mas a gente vai continuar cobrando aí a volta da margem, tá? Coloca lá a hashtag lá nas redes sociais dos parlamentares, volta da margem 45%, tem que cobrar, tem que se movimentar, porque quem não cobra não recebe, pessoal. Eu sempre estou falando aqui para vocês. Pega um tempinho, entra lá no Instagram do presidente Lula, entra no Instagram da base do governo do Lula, né, das pessoas aí que acompanham, né, o governo, que é a base do governo, e cobra aí a volta da margem, ou do seu parlamentar também, porque ele também pode reforçar isso na hora da votação, tá bom? Beijo, gente. Tchau.